Você foi atacado desde o berço. E nem sabia que isso era a maior prova de que você é o escolhido. Nada foi coincidência. Nenhum trauma foi em vão. O que parecia injustiça era preparação. Eles sabiam quem você era, antes mesmo de você descobrir. Os sinais estão se intensificando. Você sente isso. Algo está se movendo no invisível. Portais estão se abrindo e o tempo para despertar é agora. Esse vídeo não é entretenimento, é um chamado. E se você chegou até aqui, é porque já está dentro da frequência. Agora você precisa selar essa conexão com atitude. Curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo. Esse número carrega o código da linhagem espiritual dos despertos. É um selo energético. Quando você escreve 77, você está aceitando sua missão, ativando sua proteção e acelerando sua ascensão. Faça isso agora e sinta o campo vibrar. Isso é para você, que não consegue mais ignorar os sinais. Não procrastine, não finja que é coincidência. Comente 77 agora, porque a transição já começou. Cada segundo conta, e a próxima virada da sua vida está prestes a ser selada, com ou sem você desperto. Desde o momento em que você respirou pela primeira vez, algo invisível se moveu ao seu redor. Era como se o universo já soubesse que ali, naquele corpo pequeno e indefeso, existia uma alma antiga, carregando uma missão que não podia ser interrompida. E justamente por isso, os ataques começaram cedo. Situações que pareciam aleatórias, doenças, traumas, rejeições, nada disso foi por acaso. Tudo fazia parte de uma tentativa orquestrada de paralisar o seu despertar antes que ele pudesse florescer. O que o mundo chama de azar era, na verdade, uma guerra silenciosa sendo travada nas sombras. A verdade que poucos têm coragem de admitir é que há um radar espiritual operando em níveis que nossos olhos não podem captar. E ele identificou você como uma ameaça. Sua luz, sua capacidade de romper ciclos, curar dores ancestrais e alterar estruturas energéticas causou temor nas forças que se alimentam do caos. Não é exagero dizer que o sistema tentou moldar você desde pequeno para caber em uma caixa onde fosse possível controlar seus pensamentos, suas emoções e, acima de tudo, sua consciência. Mas algo dentro de você sempre resistiu, mesmo que silenciosamente. Essa resistência é o que confirma quem você é. Você foi atacado desde o nascimento, porque o mundo espiritual sabia exatamente quem você era, mesmo que você ainda não soubesse. As energias contrárias não se levantam contra os fracos, mas contra os que carregam um propósito real. A dor que você sentiu não foi sinal de abandono, mas sim o reflexo do quanto sua existência incomoda. Você é a faísca que pode iniciar incêndios de libertação. E agora, sabendo disso, a pergunta muda. Não é mais, por que isso aconteceu comigo? E sim, o que estou sendo preparado para fazer com tudo isso? O universo não grita, ele sussurra. E se você olhar com atenção, perceberá que há sinais tentando chamar sua atenção o tempo todo. Aquelas vezes em que um pássaro pousou diante de você em um momento de dúvida, quando a música certa tocou no exato instante em que você pensava em desistir, ou até mesmo sonhos vívidos que pareciam carregar mensagens cifradas, nada disso foi coincidência. Você está cercado por um sistema de comunicação espiritual que age por símbolos, sincronicidades e repetições, tentando te lembrar constantemente de quem você é. Hawks, por exemplo, não são apenas aves, são mensageiros. Quando aparecem em momentos decisivos, estão apontando para a sua necessidade de olhar as coisas de cima, de enxergar além do óbvio, de compreender que há um plano maior em ação. A brisa que toca seu rosto, o número que se repete no relógio, o arrepio inesperado,
Tudo está tentando te avisar. Você não está sozinho e cada passo seu está sendo cuidadosamente guiado. Mas para ouvir, você precisa silenciar o ruído do mundo e escutar a frequência da sua alma. Esses sinais não são aleatórios, mas lembretes constantes de que você tem proteção, direção e propósito. A questão é, você está atento o suficiente para reconhecê-los? O mundo espiritual não vai forçar suas verdades em você. Ele apenas disponibiliza o caminho. Cabe a você seguir ou não. E quando você começa a obedecer aos sinais, a vida muda de frequência. Os bloqueios se dissolvem, as respostas aparecem e o fluxo do propósito começa a se revelar. Seus guias, ancestrais e a própria energia divina estão tentando te alcançar. E eles não vão parar até que você desperte totalmente para a missão que carrega. Se essa mensagem está tocando algo profundo dentro de você, se cada palavra está te lembrando de quem você é, então este é o momento de honrar essa conexão. Nada do que foi dito aqui é apenas conteúdo, é energia, é um código que está sendo transmitido diretamente para o seu campo. E se você sente que esse vídeo acendeu algo verdadeiro na sua alma, considere retribuir com um gesto de gratidão consciente. Clique no botão "Valeu demais" aqui embaixo e envie um valor simbólico ou poderoso. O número $100 para muitos é o selo de uma troca espiritual justa, um gesto que ativa reciprocidade no universo. Esse valor não é apenas um apoio, é uma declaração. Eu recebo, eu honro e eu transbordo. Mas, claro, você pode contribuir com o que sentir no coração. O importante é que essa troca seja feita com intenção, porque tudo o que é entregue com alma retorna multiplicado. O que muitos chamam de uma infância difícil, você hoje reconhece como o campo de guerra onde sua alma foi testada antes mesmo de entender o que era resistência. Situações traumáticas, negligência, abusos emocionais ou físicos, sensação de não pertencimento, nada foi aleatório. Desde cedo, as forças contrárias à sua missão tentaram quebrar seu espírito. E sabe por quê? Porque sabiam que se não te derrubassem quando criança, dificilmente conseguiriam te deter depois que você descobrisse quem realmente é. As dores que você carregou desde pequeno moldaram sua força espiritual. Enquanto outros estavam aprendendo a brincar, você estava aprendendo a sobreviver emocionalmente. Cada lágrima que escorreu no silêncio da noite serviu como uma iniciação silenciosa no mundo espiritual. E mesmo quando você não entendia o motivo de tudo aquilo, sua alma já sabia. Era preciso que você passasse por isso para criar raízes profundas, capazes de sustentar o peso da missão que estava por vir. Aquela sensação de ser diferente das outras crianças. Era seu espírito resistindo ao molde comum. O mais cruel dessa guerra é que ela se travou dentro do ambiente onde você deveria se sentir seguro. Sua família, sua casa, seu refúgio. Quando as flechas vieram de quem mais deveria te proteger, algo dentro de você rachou, mas dessa rachadura nasceu luz. Você não apenas sobreviveu a esse campo minado, como carregou cicatrizes que se transformaram em marcas de sabedoria. A infância foi dura, sim, mas ela não te destruiu. Pelo contrário, te preparou para ser o que nenhum outro seria capaz de ser. Antes do seu primeiro choro, antes de seus olhos se abrirem para este mundo, já havia uma conspiração silenciosa tentando impedir sua chegada. No mundo espiritual, sua alma foi vista como uma faísca de poder puro, e isso causou agitação. Porque você não nasceu apenas para viver, nasceu para mudar padrões, alterar estruturas e libertar consciências. Por isso, tentaram te interromper desde o início. Talvez sua mãe tenha enfrentado dificuldades na gravidez. Talvez o parto tenha sido complicado. Talvez você tenha enfrentado doenças inexplicáveis logo após nascer.
Tudo isso são tentativas de contenção antes que a explosão de luz acontecesse. Você é parte de uma linhagem espiritual que carrega códigos antigos, informações que ameaçam as estruturas que mantêm o mundo em escuridão. Por isso, o sistema, tanto espiritual quanto físico, tentou desviar sua rota. A escola tentou apagar sua criatividade. A religião tentou sufocar sua conexão direta com o divino. A sociedade tentou te convencer de que você era estranho demais, emocional demais, diferente demais. Mas a verdade é que eles sabiam o tempo todo quem você era e temiam o que você poderia se tornar. Esse reconhecimento espiritual acontece em dimensões que você nem imagina. Demônios, entidades, sociedades ocultas, todos eles têm sensores para identificar quando um ser com alto grau de luz encarna. E quando isso acontece, o alerta é ativado. Eles não atacam os vazios, eles atacam os plenos. Você é um desses, e por mais que tenham tentado te neutralizar, o plano falhou. Porque mesmo sem saber, você sempre teve um escudo ao seu redor. O que é divino não pode ser extinto, só pode ser temporariamente atrasado. E esse atraso acabou. O tempo de ocultação terminou. Cada golpe que você sofreu, cada pessoa que te traiu, cada situação que te levou ao limite, fazia parte de um plano muito bem arquitetado. Nada foi por acaso. Os ataques foram calculados para destruir você nos momentos mais vulneráveis. Quando você estava fraco, quando confiava em alguém, quando finalmente pensava que ia conseguir respirar, era exatamente aí que a dor vinha. Isso não é azar. Isso é ataque espiritual, e a origem dele está no medo que o lado sombrio tem do seu despertar completo. Eles tentaram quebrar sua confiança, tentaram fazer você duvidar da sua sanidade, sussurraram que você não era suficiente. Usaram até mesmo seus sonhos contra você, plantaram pensamentos de autossabotagem, comparações, culpa e vergonha. Mas algo deu errado no plano deles. Você não quebrou. Mesmo aos pedaços, você seguiu em frente. Mesmo sem entender, você resistiu. E essa resistência é a prova de que o propósito dentro de você é maior do que qualquer força contrária que tente te deter. O que ninguém esperava é que cada tentativa de destruição serviria como um degrau para sua ascensão. Cada ferida virou ferramenta. Cada trauma virou sabedoria. Agora, você não é mais apenas alguém em processo de cura. Você é um sobrevivente espiritual, um agente de transformação. Eles falharam, não conseguiram te parar. E agora, o que resta a eles é observar, de longe, aquilo que tentaram impedir se tornar imparável. Desde o instante em que você chegou a este mundo, uma rede invisível de proteção foi ativada ao seu redor. Não foi preciso dizer uma palavra. Sua energia já era suficiente para mobilizar guias, ancestrais e entidades de luz que se colocaram entre você e o mal. Em um plano que os olhos comuns não enxergam, guerras foram travadas enquanto você dormia. Situações que pareciam desastres iminentes foram desviadas. Relacionamentos tóxicos terminaram de forma abrupta. Convites perigosos foram negados sem motivo racional. Você já se perguntou por que escapou ileso de tantas armadilhas? Não foi sorte, foi proteção. Essa proteção não significa ausência de dor, mas sim presença de propósito. Às vezes, foi preciso permitir que você sofresse para que aprendesse. Às vezes, a queda foi permitida, mas a destruição nunca foi autorizada. A missão que você carrega é valiosa demais para ser comprometida. Então, mesmo quando tudo parecia perdido, havia algo, uma intuição, um sonho, um sinal, uma força interna que te fazia levantar. Essa é a ação dos guardiões, que operam silenciosamente em sua jornada. Eles não aparecem com fanfarras, eles se manifestam com sincronicidades, livramentos e sonhos proféticos. Muitos dos que te atacaram nem sabiam o motivo real da raiva ou inveja que sentiam.
Estavam sendo usados como marionetes por forças que odiavam o que você representa. Mas para cada seta lançada, havia um escudo invisível. Para cada armadilha, havia uma rota de escape. E quanto mais você desperta para isso, mais consciente se torna do exército espiritual que caminha ao seu lado. Você nunca esteve só e nunca estará. Porque a luz que te protege vem de uma fonte que nenhuma sombra pode alcançar. Você não está aqui apenas para trabalhar, pagar contas e morrer. Essa narrativa rasa nunca se encaixou em você, e há um motivo. Dentro do seu espírito existe um chamado que grita, ainda que você tente silenciá-lo. Esse chamado não veio da sociedade, nem da sua criação, mas do próprio divino. Você foi enviado com uma missão que não pode ser comprada, corrompida ou desviada. E é justamente por isso que sua vida nunca foi fácil. O peso do propósito é proporcional à grandeza dele. O seu propósito não é uma opção, é um destino. E o universo vai te empurrar para ele, mesmo que você tente correr na direção contrária. Cada vez que você ignora esse chamado, sente um vazio inexplicável. Nada preenche, nada satisfaz, porque você não nasceu para viver uma existência rasa, mas para mergulhar nas profundezas da transformação humana e espiritual. Sua missão envolve despertar consciências, quebrar padrões e abrir caminhos para outros. Isso exige coragem, sacrifício e um nível de consciência que poucos têm. E não importa quantas vezes você tenha tentado se encaixar, ser normal, viver conforme o script que te deram, sempre havia algo que não fazia sentido. Porque você foi programado para transcender. Seu código de alma é diferente. E quando o universo escreveu sua história, ele não colocou dúvidas sobre o final. Ele determinou vitória. Seu propósito é inegociável porque ele não é apenas sobre você. Ele é sobre todos que serão tocados, curados e despertos por meio da sua existência. A dor que você carrega não é apenas consequência de uma vida difícil, é o véu que cobre seu verdadeiro poder. Toda lágrima que caiu, cada noite de desespero, cada sensação de abandono foram mais do que eventos isolados. Foram portais para sua verdadeira essência. Em um mundo que evita a dor a qualquer custo, você foi forçado a atravessá-la. E é exatamente essa travessia que te fez acessar dimensões da alma que poucos conhecem. Sua sensibilidade, sua intuição, sua empatia profunda, tudo isso nasceu da dor. É ela que moldou sua percepção e te tornou uma ponte entre o visível e o invisível. Enquanto muitos evitam encarar suas feridas, você foi obrigado a conviver com as suas. E nesse processo, aprendeu a extrair sabedoria daquilo que deveria te destruir. Começou a perceber que a dor não é inimiga, mas mensageira. Ela te mostrou onde você precisava curar, onde estavam os bloqueios, onde sua luz precisava brilhar com mais força. Quanto mais você olhava para ela, mais ela se transformava. E quando parou de fugir, algo extraordinário aconteceu. A dor se tornou poder. Um poder que não pode ser ensinado, apenas vivido. Hoje, quando você olha para trás, enxerga não só cicatrizes, mas armaduras. Não apenas sofrimentos, mas chaves. A dor te preparou. Ela é a matéria-prima do seu dom. E quando você abraça isso, começa a transmutar não apenas a própria vida, mas a de quem cruza seu caminho. Porque o poder que nasce da dor é o mais puro. Ele não busca fama, ego ou controle. Ele busca cura. E esse é o seu chamado, transformar feridas em milagres. Por muito tempo, o trauma foi a prisão invisível que te manteve preso em ciclos de repetição e autossabotagem. As memórias dolorosas, os gatilhos emocionais, as respostas impulsivas, tudo era reflexo das marcas deixadas por experiências que você não escolheu viver, mas que moldaram sua forma de enxergar o mundo. Só que agora, uma mudança profunda está acontecendo.
O que antes era dor crua começa a virar material de reconstrução. O que antes era um peso começa a se converter em ferramenta de renascimento. E esse é o momento mais sagrado da sua jornada. O instante em que o trauma deixa de ser algo que te limita e passa a ser aquilo que te liberta. Transformar trauma em força não é negar o que aconteceu. É reconhecer, sentir, curar e depois reescrever. É olhar nos olhos da dor e dizer: você não me define mais. É retomar o poder que foi tirado de você, seja por palavras duras, por abandono, por violência ou rejeição. E essa retomada não acontece de uma vez. Ela é feita de pequenos atos diários. O dia em que você decide se amar, o momento em que escolhe perdoar, a coragem de pedir ajuda, o silêncio onde você ouve sua alma. Cada um desses passos te reconecta com sua força original. E quando essa força desperta, ela não apenas transforma sua vida, mas se torna farol para outras almas feridas. O trauma que tentou te calar se transforma em voz. A dor que tentou te apagar se transforma em luz. E o ciclo se rompe. Você não é o que fizeram com você. Você é o que decidiu fazer com isso. E agora está fazendo história. Você está provando que é possível renascer do fogo e ainda carregar brasas nas mãos para aquecer outros. O que era maldição virou medicina. E o que te quebrou agora te fortalece. Há uma razão pela qual as forças das sombras se moveram com tanta urgência contra você. Você carrega em si um tipo de luz que não pode ser manipulada, controlada ou corrompida. Sua existência, por si só, é um ato de rebelião contra os sistemas que alimentam a dor, a ignorância e o medo. E é justamente por isso que te atacaram com tamanha ferocidade, porque você representa o fim do domínio deles. Onde você chega, ciclos se quebram. Onde você fala, consciências se despertam. Onde você toca, a cura começa. Isso te torna a ameaça mais real, a ordem que insiste em manter o mundo adormecido. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a se mover. E agora eu quero saber, quem está realmente pronto para o próximo nível? Comente aqui embaixo. Eu estou pronto. Essas 3 palavras são mais do que um comentário. São uma chave, uma senha vibracional. Quando você escreve "Eu estou pronto", você está dizendo ao universo que aceita sua missão, que honra sua jornada e que chegou a hora. Eu vou estar lendo todos os comentários e vou reconhecer aqueles que escreverem com alma. Esse é o sinal de que você está consciente e desperto. O lado sombrio não teme aqueles que seguem regras cegamente. Não teme os que vivem no automático, que aceitam tudo sem questionar. Eles temem os despertos, temem aqueles que foram ao fundo do poço e voltaram com respostas. Eles temem você, porque já tentaram te destruir e falharam. Eles sabem que agora você não é mais facilmente manipulável, que sua dor virou sabedoria, que sua intuição virou radar e que sua alma se recusou a ser corrompida, mesmo quando tudo conspirava contra isso. Sua mera sobrevivência já é um sinal de que eles perderam, mas há algo ainda mais poderoso do que sua resistência. Sua influência. Você começa a se tornar referência para outros. Pessoas te observam em silêncio, se inspiram na sua força, mesmo sem dizer. Sua coragem acende outras chamas, e é aí que o jogo muda completamente. Você deixa de ser apenas alguém que resiste à escuridão e se transforma em um condutor de luz. A escuridão não te teme só pelo que você é, mas pelo que você desperta nos outros. E isso nenhuma força pode controlar. Então entenda, seus dons, sua luz, sua capacidade de enxergar além, tudo isso é real, poderoso e está amadurecendo. Eles tentaram fazer você duvidar disso, porque sabiam que, no momento em que você acreditasse de verdade, se tornaria imparável. E esse momento chegou. Agora é tarde demais para te parar. Você sabe quem é.
Você sabe o que carrega e você entende por que foi tão atacado. A guerra não acabou, mas agora o equilíbrio mudou, porque o lado sombrio finalmente entendeu. O escolhido despertou. Existe uma herança esperando por você. E ela não é feita apenas de bens materiais, mas de códigos, sabedorias e dons espirituais que ultrapassam gerações. Aquilo que seus ancestrais não puderam viver, você viverá. O que foi retido por milênios agora será destravado. E essa herança espiritual começa a ser liberada no exato momento em que você aceita seu papel na grande missão da sua linhagem. Você está aqui não só por você, mas por todos que vieram antes e por todos que virão depois. Essa herança é profunda. Ela vem com aumento de consciência, intuição apurada, proteção reforçada e uma conexão direta com as forças divinas. Você começará a perceber como tudo flui de forma mais precisa. Ideias virão com clareza, caminhos se abrirão onde antes havia bloqueios. E não é magia, é justiça espiritual. É a liberação daquilo que foi prometido a você antes mesmo do seu nascimento. Tudo o que foi atrasado por causa da dor, do medo, das dúvidas e das lutas, será agora entregue com abundância. Mas com grande herança vem grande responsabilidade. O que você recebe deve ser usado com intenção, propósito e ética espiritual. Não é para vaidade, é para missão. Você é o portador de algo sagrado. E ao reconhecer isso, você se alinha com a frequência da abundância verdadeira, aquela que transborda, cura e transforma tudo ao redor. Prepare-se, porque o que está por vir não é apenas um presente, é um legado, e está nas suas mãos continuar essa linhagem de luz. Você pode até tentar fugir, pode se distrair, negar, adiar, mas o chamado continua. Ele pulsa nas entrelinhas dos seus dias, sussurra em seus sonhos, vibra no fundo da sua alma. O despertar não é uma escolha racional, é uma inevitabilidade espiritual. Ele vai acontecer, porque você foi marcado, separado e preparado para viver em um nível de consciência que poucos alcançam. E não importa o quanto tentem te desviar, você sempre será puxado de volta para o centro da sua missão. Esse despertar não vem com luzes e glórias. Ele muitas vezes dói. Vem com perdas, revelações desconfortáveis, rupturas necessárias. Mas cada camada que cai revela uma versão mais autêntica, mais forte, mais conectada de você mesmo. A vida deixa de ser caos e começa a fazer sentido. Você entende que tudo teve um propósito, que cada dor foi uma lição e que cada fim foi, na verdade, um recomeço disfarçado. E quanto mais você desperta, mais sente que nunca esteve realmente só. Agora, você começa a ver o mundo com novos olhos. Consegue distinguir o que é verdadeiro do que é ilusão. Suas escolhas se tornam mais conscientes. Sua presença mais impactante. E a cada passo, você se aproxima mais do destino que sua alma escolheu. Esse despertar é irreversível. E quanto mais você avança, mais as portas se abrem. Mais os dons se ativam. Mais a missão se manifesta. O tempo de ignorância acabou. O tempo de dormir terminou. Agora é hora de viver plenamente quem você nasceu para ser.